Máquinas, às vezes, são complicadas. Inclusive, peço desculpas pelo pequeno atraso, mas foi problema da máquina. Eu chego cedo aqui na paróquia, fico diante do Santíssimo para me inspirar para as homilias em oração. Enfim, conto com a compreensão de todos. Na Sagrada Escritura, a montanha representa o lugar de proximidade e comunhão com Deus e de um encontro íntimo com Ele pela oração. Num outro monte, o Monte Sinai, Moisés recebeu os 10 mandamentos. E a transfiguração do Senhor que nós celebramos hoje foi uma das ocasiões em que aprouve ao Pai manifestar ao mundo a glória do seu Filho unigênito, a sua divindade. Hoje, portanto, nós temos uma epifania de Jesus. Epifania é esta apresentação de Jesus como Deus. No Evangelho de hoje, ouvimos a mesma voz do céu que se ouviu no batismo de Jesus. Este é o meu Filho amado, no qual pus todo o meu agrado. Vocês conseguem imaginar a grandiosidade dessa cena? Imagina você ali, vendo Jesus transfigurado, translúcido, resplandecente e uma voz que se ouve do alto. Na transfiguração, é Deus que se revela em Jesus Cristo. Portanto, quem quiser conhecer Deus, deve contemplar o rosto de Jesus, o seu rosto transfigurado. Jesus é a revelação perfeita da santidade e da misericórdia do Pai. Podemos também dizer que a transfiguração é uma revelação da pessoa de Jesus, da sua profunda realidade de verdadeiro homem e verdadeiro Deus, ao mesmo tempo. A finalidade desta transfiguração foi encorajar os discípulos para que não se deixassem vencer pelas provações que viriam em breve, com a paixão e morte de Cristo. Por isso, a transfiguração de Jesus ocupa nos evangelhos um lugar de especial importância, pois prepara os apóstolos para enfrentarem os dramáticos eventos do Calvário. Casada com a ressurreição, deixa muito clara a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda assim, depois de terem testemunhado tantos milagres, ressurreições de mortos, além desse episódio fantástico que foi a transfiguração, além do batismo de Jesus no Jordão, onde de novo aparece essa voz, o milagre da transformação da água em vinho, os apóstolos, na hora do Calvário, abriram o gás. Só João ficou ali, aos pés da cruz. Jesus, depois da confissão de Pedro, que confissão de Pedro? Ali onde Pedro diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Jesus, depois da confissão, começou a mostrar a necessidade de que o Filho do Homem fosse condenado à morte e anunciou também a sua ressurreição ao terceiro dia. É neste contexto que devemos situar o episódio da transfiguração de Jesus. Anastácio, o sinaíta, escreve que Jesus se revestiu com nossa miserável túnica de pele na encarnação e hoje, na transfiguração, vestiu uma veste divina e a luz o envolveu como um manto. A mensagem que Jesus transfigurado nos traz são as palavras do Pai, aspas, este é o meu Filho amado, escutai-o.
Escutar significa fazer sua vontade, contemplar sua pessoa e imitá-lo, pondo em prática os seus ensinamentos. Com o propósito de evitar equívocos e más interpretações, Jesus ordenou aos apóstolos que não contassem nada a ninguém do que tinham visto até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Os 3 apóstolos contemplam a Jesus transfigurado, sinal de sua divindade, mas o Salvador não quer que se divulgue até depois de sua ressurreição este episódio que eles testemunharam na transfiguração, pois somente aí seria possível se compreender melhor a dimensão deste episódio do Evangelho de hoje. Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Disse essa voz que veio da nuvem. A nuvem sagrada é o sinal da presença de Deus. Como eu disse, a mesma coisa aconteceu no batismo de Nosso Senhor. Esta solene proclamação da filiação acrescenta-se agora, a esta solene proclamação da filiação, acrescenta-se agora uma ordem. Escutai-o. Vejam que Moisés e Elias, que aparecem no relato do Evangelho de hoje, representam a lei e os profetas. Ou seja, o Antigo Testamento. E aí nós vemos a revelação completa, porque Jesus é o Novo Testamento. Nós temos aí toda a revelação de Deus nas pessoas de Moisés, Elias e Jesus Cristo. Vejam que algumas coisas que nós falamos aqui são sutilezas que o fiel comum não vai perceber. Ao mesmo tempo, são riquezas da Sagrada Escritura, que tem sido revelada ao longo dos séculos aos nossos santos, aos nossos papas, aos presbíteros e bispos, porque o Espírito Santo está na igreja. E daí a importância de escutarmos a igreja, de seguirmos o magistério da igreja. Na igreja nós temos os exegetas, que são especialistas em Sagrada Escritura, que estudam. Estudo é importante, claro, mas acima de tudo isso está o quê? A graça de Deus. Está essa sabedoria que vem do alto, que tem iluminado essas mentes. Seja dos estudiosos, seja dos nossos exegetas, seja dos nossos padres, mas também o povo santo, que por causa dessa intimidade com Deus, adquire essa sabedoria que vem do alto. Por Deus é iluminado. Falando disso, na regra de São Bento fundou a ordem beneditina. Ele disse que a oração é, em primeiro lugar, um ato de escuta, que depois se deve traduzir em ação concreta, seguindo o caminho traçado pelo Cristo humilde e obediente, ao amor do qual ele nada deve antepor. Ouvir Cristo e obedecer a sua voz, este é o caminho real, o único que conduz à plenitude da alegria e do amor. Olha que interessante isso que está na regra de vida dos monges beneditinos, fundados por São Bento. E vejam que ele fala de plenitude de alegria e amor. Ou seja, escutando Jesus e pondo em prática os seus ensinamentos, vamos chegar não somente ao céu, mas a uma plenitude de alegria e amor já nesta vida. Este tem sido o testemunho dos nossos santos. E o
que eu tenho dito a vocês reiteradas vezes aqui? Que o Papa Bento XVI já dizia que a grande crise do nosso século é uma crise de virtudes. Crise de virtudes por causa desta falta de colocação em prática daquilo que Jesus ensina. Crise de virtudes que está também na igreja. Da igreja que escuta a palavra de Deus, da igreja que comunga. O povo de Deus também está adoecendo, como o povo de fora, aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo, aqueles que não têm esta plenitude da vida espiritual que a igreja disponibiliza para nós. O que é essa plenitude da vida espiritual? É a palavra de Deus que foi a Igreja Católica que deu para o mundo, recolhendo a tradição do Velho Testamento e escrevendo o Novo Testamento. Os apóstolos, nossos primeiros bispos e discípulos de Jesus, escreveram o Novo Testamento. Então nós temos a palavra, nós temos o magistério, nós temos os sacramentos, nós temos o Espírito Santo, que está na igreja, que está na vida de todos os batizados, e ainda assim adoecemos. Nós vemos católicos com depressão, com pânico, com ansiedade e outras mazelas mais. Que não se viu, não se vê e não se verá na vida dos santos. Se a gente lê a biografia dos santos, nós temos santos até leprosos, São Bento Labre. Né? Mas não tinham doenças psiquiátricas. Agora, pelo amor de Deus, gente, aqui eu vou começar a entrar num tema importante, que é essa correlação entre depressão e fé. Uma outra abordagem, porque eu já tive a oportunidade este ano de falar do assunto, mas hoje vocês vão ver outra abordagem. E eu falo isso para dar uma esperança a esses que padecem desses males. E eu quero aqui alertar que nós devemos ter todo cuidado ao falarmos com essas pessoas. Porque qual é o meu grande receio? É o povo de Deus, só em função do que eu falei até aqui, dizer assim, você está com depressão porque você não leva uma vida santa. O padre hoje disse na igreja que os santos nunca tiveram esse tipo de problema. Olha aí. Aí, se o seu interesse é ajudar essa pessoa com depressão, o tiro vai sair pela culatra. Ao invés da pessoa se interessar pela fé, ao invés dela enxergar na fé um alento, ela vai se afastar. Então, muito cuidado com isso. Bom, o texto narrado por São Lucas. Hoje nós lemos Mateus, mas a transfiguração aparece também em Lucas. Então o texto de Lucas ressalta: enquanto ele rezava, o aspecto do seu rosto alterou-se e as suas vestes tornaram-se de uma brancura fulgurante. Lucas 9, 29. Nisto podemos dizer que a transfiguração é também um momento de oração, pois acontece um diálogo de Jesus com o Pai, a mais íntima unidade do seu ser com Deus. E aí eu pergunto, e para nós, católicos, qual é o momento de mais íntima unidade do nosso ser com Deus? Quem arrisca? Qual? Eucaristia. Comunhão. Olha que coisa. No Tabor, Pedro, Tiago e João viram Jesus transfigurado.
mas não estavam com Jesus na boca. Jesus está na minha boca na Eucaristia? Tá. Que doido, padre. Pois é, mas é isso aí. Deus quis assim. Pode parecer doido. Que eu tenha Deus na minha boca. Mas essa é a doutrina da igreja. E isso foi o que Jesus ensinou. Foi o que ele disse. Em João 6, meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, ou seja, ele está falando que nós iríamos comer da sua carne e do seu sangue. Vai acontecer o quê, então, com quem comungar? Permanecer em Jesus e Jesus em nós. E aí me espanta realmente, fiéis que preferem o pecado, fiéis católicos, que preferem o pecado à Eucaristia. Entenda, quem está escolhendo o pecado à Eucaristia está fora do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Aquilo que é objeto do pecado é o seu verdadeiro amor. Eu tenho que avisar isso. E aí, se você se encontra nessa situação, clame a Deus. Diga, Senhor, eu te amo, mas eu não consigo largar o pecado, eu sou fraco. Me ajuda. Eu não quero morrer fora da tua graça. Quebra a minha soberba. Me dá os meios. E assim, a partir dessa humildade, que é a humildade do pecador que batia no peito, no templo, lembram dessa passagem? Esse saiu justificado. E eu posso dizer, se houver essa humildade, Deus vai prover os meios. Agora, o que o soberbo faz? Eu já escutei uma vez de uma criatura que estava afastada da igreja, que estava no pecado. Sou muito mais eu do que muito papa-hóstia que tem na igreja. Porque eu faço isso, eu faço aquilo. A criatura começou a se incensar. Quase que eu peço para tocar nela. Você é real, deixa eu tocar em você para ver se você existe. Sou brincalhão, tá, gente? Não tomem isso que eu estou falando como um desdém pela outra pessoa. Mas realmente no meu coração havia um espanto. Com tamanha soberba. E isso é o que a gente vê no homem moderno. Eu sou a medida de todas as coisas. Eu que sei da minha vida. Eu que escolho o que eu quero para mim, o que vai me fazer feliz. Não é igreja nenhuma. Esses vão colher o fruto das suas escolhas, das suas decisões. Quem avisa, amigo é. O papel da igreja é esse. Anunciar a verdade e também, ao mesmo tempo, denunciar o erro. Isso é profetismo. Todo profeta deve fazer isso. Mas hoje, existem os que se acovardam e não querem anunciar o erro. Porque querem estar bem com todo mundo. Não, eu não quero polemizar. E assim o erro vai tomando conta. E assim o erro vai seduzindo e fazendo vítimas. Porque muitos de nós nos calamos por covardia. E eu recordo aquela palavra grave de Nosso Senhor. Quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante de meu Pai. Pode esperar, se você se envergonha de Jesus aqui, a vergonha de Jesus de você na hora do juízo. Então, meus irmãos, no Evangelho de Lucas, repito, hoje lemos Mateus. Nesse relato da transfiguração, lemos que Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele, que eram Elias e Moisés. E depois Pedro se entusiasmou e sugeriu fazer 3 tendas, não se importando de dormir ao relento. Eles eram quantos? 6. E Pedro fala de 3 tendas, a de Jesus, a de Moisés e a de Elias. Aí eu pergunto, e nós? Será que nos damos conta do valor da Eucaristia? Veja o entusiasmo de Pedro diante da divindade de Jesus, só a presença, aquela certeza.
já o moveu a isso. E eu pergunto, e nós que comungamos, qual é o nosso entusiasmo para ir à missa? Para muito católico, a missa é um estorvo. Ai, meu Deus, tem que ir à missa hoje, né? O churrasco está tão bom. Fazer o quê? Aí, corre, aí se arruma. A criatura chega na igreja quase com a lata de cerveja do churrasco e o naco de carne na boca, suja de farofa. Hoje está desse jeito. Né? Porque o domingo não é mais o dia do Senhor. Não é mais o dia da família. O dia do descanso. A gente vai vendo as pessoas se esquecendo desses aspectos. No domingo eu tenho que ter essas 3 coisas. Em primeiro lugar, o Senhor. Seguido da família. E o descanso também. Tem que ter. Muitos estão aí dormindo, né? Igual os apóstolos. Estavam na leseira lá dormindo. E de repente, olha quem está aqui. Então, que quem está dormindo, desperte diante dessa realidade do Evangelho de hoje, que para nós é uma recordação histórica, nós estamos recordando o passado, mas sobretudo diante desta realidade aqui, ó, do tabernáculo. E aí? O seu entusiasmo? Vou fazer umas perguntas de calibragem de entusiasmo. Como anda a sua dedicação à sua família? Porque, sobretudo os pais modernos, Nossa Senhora, mais de 2 meninos? Não, é despesa, é muito trabalho. Tá? E aí, como é que está a sua abertura à vida? Deus chamou você a se casar, foi para isso. Para constituir família. Para ir para o céu se dedicando à sua esposa, se dedicando ao seu marido, se dedicando aos seus filhos, se você os tiver. A maioria vai ter, alguns casais não vão ter. Os que não têm podem adotar, não ficam obrigados a adotar. Mas são convidados, sobretudo, a se dedicarem à igreja, à paróquia. Hoje é muito doido, a gente vê pessoas com depressão depois da aposentadoria, justo quando a pessoa tem mais tempo para se dedicar a um hobby, para ajudar o próximo, para trabalhar na igreja. Aqui tem trabalho, emprego para todo mundo. Está sobrando vaga. Não precisa de concurso público para cá, não. Precisa só de um coração grande, precisa só de boa vontade e fé. Mas quem preferir curtir a vida, curtir o mundo, fica à vontade. Depois, na hora do juízo, Deus vai pesar. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Então, quanto tempo você está dedicando à igreja, às coisas de Deus? Ou dedica mais tempo ao lazer? Lazer é importantíssimo, tem que ter. A gente sem lazer se desequilibra, pira o cabeção, como se diz aí popularmente, né? Mas tem gente que quer ver só no lazer. Passa no domingo horas no lazer. E a missa é esse tratamento que eu dei. Tem que ser mais rápida, logo, para não atrapalhar meu domingo. Chega atrasado, né? Então, hora de mudar. Eu pergunto como anda o seu entusiasmo no trabalho? Ou você é essa pessoa pessimista que já está fazendo tudo de errado que os outros fazem? Ninguém aqui se dedica, ninguém está nem aí, não vou ser o único burro de carga, o único otário a ficar fazendo tudo. Não, estou nem aí. Você é o único a chegar no horário aqui, o chefe não está, vou embora mais cedo, chego mais tarde. A gente se esquece que Deus nos vê em todos os lugares. E tudo é anotado no livro da vida. Tudo de bom também. Tá? Então, os pequenos sacrifícios valem a pena? Sim, eles estarão anotados lá, na conta crédito. Porque vai ser feita uma conta.
E aí vamos ver se a gente está mais no crédito ou no débito. Como anda, então, o seu testemunho no trabalho? Porque tem gente que é super dedicada à igreja, carolaço, mas no trabalho, é aquele chefe dos infernos. Ou aquele subordinado picareta, malandro, esperto. Nós temos que nos preocupar não com o que as pessoas vão pensar de nós, mas com o que Deus pensa de nós. A frase de Santa Teresinha que eu morro de repetir aqui: eu sou o que Deus pensa de mim. Então, será que eu estou impressionando bem o Senhor? Pergunta que não quer calar. Outras formas de mostrar entusiasmo: participação na vida paroquial. Você colabora na sua paróquia de acordo com o tempo que você tem? Será que Deus sendo a prioridade, o tempo que você tem, ainda que pouco, você vai e faz algum trabalho na paróquia? Você é igreja ou está na igreja? Só se servindo da igreja. A igreja está aí para servir. Claro. Mas para que nós, como igreja, possamos servir, nós precisamos do corpo. Nós, padres, que somos cabeça. E quanto mais o corpo for ativo, mais as pessoas se sentirão acolhidas. Mais pessoas serão evangelizadas. Mais vamos exalar o perfume de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem católico que é incrível, há anos na igreja, nunca se ofereceu para nenhuma pastoral, não faz nada, só se serve da igreja. Vai à igreja como quem vai ao supermercado, enche o carrinho, vai-se embora. Não tem sensibilidade, nunca, nem depois de escutar uma homilia como essa, vai continuar do mesmo jeito. Que triste isso. Escutar o evangelho, comungar e não me deixar transformar, continuar a mesma pessoa ao longo dos séculos, que conversão é essa? Não há conversão aí. E cuidado, porque os mornos serão vomitados, está na palavra de Deus. Eu tenho falado, e vou continuar falando, a importância de vivermos o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Muitas vezes a gente não escuta na confissão isso. As pessoas dizendo, eu não tenho colocado Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque eu posso colaborar numa pastoral e não colaboro. Eu posso dar o dízimo e não dou. Aliás, eu posso dar um dízimo melhor e dar uma merreca, porque dízimo também é participação. Eu vou morrer dizendo, entrem, por favor, façam isso, nos templos da Universal. Pega lá aquele de São Paulo, quem for a São Paulo, entre e veja a qualidade do mármore, dos assentos, tudo. Quem banca isso, vocês acham que é Edir Macedo? Não é. É o povo de Deus, que tem fé. Dízimo tem padre que nem fala porque tem medo de ser taxado de pastor mercenário. Uma coisa eu vou dizer para vocês. Sem dinheiro não se faz nada na igreja. Nada. E aqui eu repito, muita gente acha que a igreja do Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros dá tudo. Não dá. Eu tenho só os militares que trabalham aqui. Água, luz, telefone, basicamente é isso. O resto, tudo é através de vocês, da sua ajuda e da sua generosidade. Quanto mais ajuda, mais generosidade, mais a gente vai ter. Melhores condições nós vamos dar. Nós estamos agora com o projeto de reforma do Cantinho de Maria. A gente corre atrás, sua. Tá? Consegui com a arquiteta muito generosa da nossa comunidade o projeto gratuitamente. Ela está já à disposição a fazer qualquer projeto gratuitamente para nós. Isso é apostolado, isso é seguimento de Jesus. Agora não adianta ter o projeto gratuito, você não vai ter dinheiro para fazer. Vocês já viram quantas paróquias católicas têm uma atenção às crianças? A maioria não tem. Agora as evangélicas têm. E aí tem muita gente de pouca fé, sem formação, que chega numa igreja evangélica, encontra essa estrutura, é aqui que eu vou ficar. Que tal? Aqui
Eu não quero que seja assim. Agora não adianta eu fazer a minha parte, se o povo de Deus não se mexer. E eu denuncio aqui algo muito triste que às vezes a gente vê acontecer nas nossas paróquias. As paróquias se transformando em pizzarias, churrascarias, sempre tem que ter uma troca com o povo de Deus. Eu acho bom as feijoadas, a gente está fazendo aqui, não só para conseguir dinheiro. O povo daqui da comunidade sabe que eu decidi fazer a festa julina, mesmo sem ter as melhores condições do mundo, antes de mais nada, pela oportunidade de confraternização, da gente se conhecer, da gente estar junto como família. Esse é um outro aspecto desses eventos. Então, quem enxerga as duas coisas, não vai vacilar, receber o convite da paróquia para feijoada, o que seja, nesse dia eu vou almoçar na paróquia, porque a oportunidade de estar com os meus irmãos e a oportunidade de ajudar a minha igreja. Vocês veem, por acaso, os templos da Universal falando feijoada esse fim de semana? Eu nunca vi. Pode até ser que tenha, eu nunca vi. E é raro. Eu acho que eu vi um bazar beneficente numa igreja evangélica da Asa Norte. Então, nós precisamos ter essa consciência, moçada. Esse entusiasmo. E vamos lá. Uma vez que o evangelho de hoje nos fala da divindade de Cristo, tem que estar claro para o fiel que Jesus não é só mais um profeta, um mestre de sabedoria. Ele é Deus. Deus encarnado. Tem gente que fala, ele é o Filho de Deus. Isso aí é doutrina lá das Testemunhas de Jeová. Ele é o Filho enquanto segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas ele é igualmente onipresente, onipotente, onisciente, como o Pai e como o Espírito Santo. Isso é doutrina revelada por ele. Isso é doutrina revelada na Eucaristia. Perdão, na Eucaristia. Na Sagrada Escritura, na Bíblia. Está lá no livro de Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos é um plural. Isso para nós é algo que espanta, no sentido de causar estupor. Pô, se o cara é Deus, ele morreu na cruz? Morreu! Enquanto homem, enquanto Deus, se ele morresse, apagava o sol, a lua, as estrelas, acabava tudo aqui. Então, se ele diz, eu e o Pai somos um, quem me viu, viu o Pai. Se todas essas coisas aconteceram para provar que ele é Deus, acabou o assunto aí. E é triste ver o católico se bandeando para as seitas por ignorância, porque não sabe disso. E vejam, a falta de fé na divindade de Cristo leva a atitudes erradas na vida. Primeiro, há um endeusamento do corpo na procura do prazer, da beleza. Há um comodismo e uma busca de satisfação dos caprichos. Como se depois desta vida mortal, nada mais tivéssemos a esperar. Hoje a gente vê essa idolatria do corpo. Mulheres escravas de todo tipo de procedimentos, porque a ruga é pecado, é contravenção. Gente, eu não estou dizendo aqui, vou logo já me defender, né? Porque a galera inimiga da igreja está pronta com a faca ali para puxar. Não é pecado, minha irmã, você botar lá o ácido hialurônico, o botox, fazer uma cirurgia, dar uma guaribada, melhorar. E meu irmão também, tá? Porque às vezes é a irmã que procura isso e o irmão está lá, caidaço. Só a bagaça, mas vamos lá. Tá. É bacana você ter uma pessoa do seu lado que se cuide, né? Isso é uma prova de amor. Espero até que seja tudo isso aí, no caso do casamento, por amor ao outro, não tanto por uma auto-idolatria. Eu sou lindo, eu sou louro e japonês. Oh. Pessoa que se acha, que gosta de captar aplauso, né? Gosta de desfilar.
gosta de sentir, que seduz. Eu já peguei isso no confessionário. Gente sarada, aí homens e mulheres, dizendo que vira e mexe, casados. Jogam charme, entendeu? Para ver como é que anda o potencial de sedução. Não faça isso não, você está brincando com fogo. E você está desrespeitando a sua aliança conjugal. Isso é pecado grave, fazer isso aí. Mas eu não cheguei a nada, e daí? E vai que cola, né? Vai que de repente tem uma reciprocidade ali e o demônio coloca no seu coração desejos impróprios. O diabo trabalha para isso, tá? Conhece cada um de nós, conhece as nossas fraquezas, ok? Então, vale a pena ler um livro, A Ditadura da Beleza, do Augusto Cury, que fala disso, denuncia isso. Mulheres que estão ficando bulímicas e anoréxicas, bulimia e anorexia são duas doenças que estão aí por quê? Por causa dessa vaidade. A mulher não pode engordar. Na anorexia ela para de comer, na bulimia ela come, mete o dedo na goela, vomita e daqui a pouco, não tem alimento que pare no organismo. E por quê? Por causa do corpinho da Barbie. Porque no mundo é o padrãozinho Barbie que é bonito. Então, vamos cuidar do corpo, antes de mais nada, por saúde. A estética vai ser o benefício secundário. Imagina lá que bacana. Você está saudável e ao mesmo tempo bonito, né? Pode haver, sim. Esse desejo de querer se ver melhor, mais bonito, isso não está desordenado se eu não cair na auto-idolatria. Se não for a idolatria da beleza, ou essa necessidade de me enquadrar num padrão, o motor dos meus atos. Mas vamos entender, gente? Bora lá. Quem é que não conhece um velhinho fofo ou uma velhinha fofa? Que é bonitinho porque é velhinho, tem a ruguinha, tem o bulldogzinho aqui, ó. Eu já estou no caminho. Eu acho que eu vou ser um dos velhinhos fofos, olha. Beleza. Até porque, se bem que esse fofo eu não quero ser mais, mas tudo bem, vamos lá. Então, o bonitinho é isso. Envelhecer faz parte da vida. Vamos aceitar as etapas, como ensina... como é o nome dele? Agora me escapou aqui. Não é Virgílio, não é Sêneca. Jesus. Ele escreveu o Tratado sobre a Ira? Não, foi Sêneca que escreveu o Tratado sobre a Ira. Saber envelhecer e a amizade. Bom, já vem o nome na minha cabeça aqui. Um grande orador romano, Cícero. Lembrei. Cícero fala que cada idade tem o seu charme, tem os seus prazeres, mas tem também as suas limitações. E que a gente deve aproveitar, isso ele falava lá na época de Roma. A gente deve aproveitar aquilo que cada idade tem, sem os exageros. Isso é uma receita de felicidade. Eu ser feliz com o que eu tenho. E não ficar chorando aquilo que eu não tenho mais, ou aquilo que ainda não chegou. Tem muita gente que está deprimida porque não vive o presente. Vive nesse passado, dessa família que já morreu, né? Ou vive na ansiedade de um futuro que tem que chegar do jeito que eu sonhei. Eu já vou falar sobre isso. Então, quando eu estou no presente aqui e agora, quando eu aceito as limitações da vida, essa palavra é chave para a felicidade, tá? Aceitação. Roberto Chiniachik, uma vez dando uma entrevista, disse ao repórter: se as pessoas entendessem e vivessem o significado dessa palavrinha aceitação, os nossos consultórios estariam vazios. Ele, que foi, não sei se vive ainda, acho que vive ainda, é psiquiatra e terapeuta. Então,
nas denúncias que eu fiz, você já tem o dever de casa aí. Vou morrer dizendo, toda missa, o fiel é convidado a se examinar, em função da palavra de Deus, em função da homilia que ele escutou. É tão interessante, às vezes, a gente ver, como pregadores, que no dia que humilham um determinado tema, às vezes aparece aquela pessoa que não vem há muito tempo. E já aconteceu comigo, da pessoa falar, nossa, eu precisava escutar o que o senhor falou. E a gente vê a ação do Espírito Santo aí. Questão de fé. Continuando, os efeitos da falta de fé na divindade de Cristo. Há um apego desordenado à vida presente, como se fôssemos ficar aqui para sempre. Devemos, sim, procurar viver o máximo possível, mas antes de mais nada, da melhor maneira possível moralmente, não no sentido hedonista da palavra, não tirando o máximo de proveito no sentido do prazer, embora os prazeres lícitos sejam permitidos na nossa fé. Estou dizendo que você tem que viver se autoflagelando, não é isso não. Mas o que não pode é eu mudar o meu eixo existencial, o meu foco. E assim, entendermos que a vida futura é melhor do que essa. E não achar a morte uma desgraça. Tem muito católico que tem pânico de morrer. Acha que a morte é uma desgraça. Que chega e fala de uma pessoa que está ali no leito de morte, coitado. Eu até diria coitado, se analisando a vida dessa pessoa foi só bagaceira, aí coitado. E ainda assim vamos oferecer ao coitado os sacramentos. Vai que ele se arrepende no leito de morte, vai que ele se confessa, recebe a unção, se salva. Então, quem tiver medo da morte, marca horário comigo e vamos conversar. Sua fé está fora do lugar. Não é possível medo da morte na fé do católico. Quando muito um friozinho na barriga, é normal. Tá? Mas medo da morte? Como assim? Então, para você, a morte não é lucro, como diz São Paulo. Tá? Para você, a vida eterna não é melhor do que essa. Então, a gente precisa ver o que está por trás desse medo. Às vezes, desconhecimento do que vem depois. Às vezes, idolatrias, apegos a pessoas aqui. Tá? A minha estrutura familiar. Eu vou ter que me separar do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Vai. Mas depois, os de Deus vão se encontrar. Todos. Tá? E outra, ninguém se preocupe. Vou dar um exemplo. Imagina, você chega lá no céu e procura, sei lá, sua avó. Uai, vovó não está aqui? Como assim? Vovó não está aqui? Ai, meu Deus, vovó não está aqui. Aí eu pergunto, como é que o céu é a felicidade eterna se você vai ficar lá, vovó não está aqui, eu quero a vovó aqui. Vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente se salva, vai haver, Santo Tomás de Aquino fala isso na Suma Teológica, um upgrade intelectual. Então, nós já estaremos diante da verdade e plenamente conformados com a verdade. Mas não conformado no sentido, por exemplo, da pessoa que levou um não e ficou conformada. Né? Não no sentido dessa coisa de aceitar, senão que nós estaremos adaptados, conformados é mais nesse sentido, totalmente encaixados nessa verdade que é Deus e totalmente concordantes com essa verdade. Não vai haver possibilidade de discordar dessa verdade. Porque a gente vai ver a vida como ela é. Santo Curadás fala, por exemplo, que foi uma graça especial de Deus que o segurou quando Deus mostrou o que é o seu amor para ele. Ele falou, eu teria morrido de amor quando eu vi. Vocês conseguem imaginar o que é morrer de amor? O coração dele se inflamou de uma maneira, ele teve a sensação de que ele ia morrer de amor.
quando ele viu a perfeição, a beleza, que supera tudo que a gente possa imaginar, e isso é uma questão de fé. E aí, se você chegar lá, vamos hipotetizar, a vovó não está, você vai entender que a vovó escolheu o caminho dela, essa vida é muito melhor, não vai haver essa coisa da saudade, da sensação de perda, porque Deus será tudo em todos. Não há estado de necessidade no céu. Estado de necessidade é próprio dessa vida. Então ninguém tem essas preocupações. Agora, para eu não ter essas preocupações, eu tenho que crer. E o que é essencial na minha fé é acreditar que Jesus é Deus, porque aí, se eu acredito que Ele é Deus, através da ressurreição, através da transfiguração, dos milagres que Ele fez, porque tenho fé na Sagrada Escritura. Não tenho certeza se a Sagrada Escritura é a palavra de Deus. Vamos atrás de saber se é realmente a palavra de Deus ou não. Venha para a catequese aqui, toda terça, 19h30, o meu trabalho é esse. Mostrar as bases da fé. Para que não aconteça com você o que aconteceu comigo. Eu saí procurando Deus fora, rodei, voltei para cá. Por quê? Porque não me apresentaram na minha formação a grandeza, as belezas, a riqueza da fé católica. E aqui eu dou o que me faltou e que me fez procurar fora, e os tesouros que eu encontrei quando cheguei aqui e que me deixaram tão apaixonado por Deus que, ó aqui o resultado. Ó aqui o resultado. Bom, eu quero, aproveitando que estou falando da importância de se crer que Nosso Senhor é Deus, os desdobramentos dos vários evangelhos que provam a divindade de Jesus, vou falar então de alguns aspectos da depressão relacionados à fé. Quero ressaltar 5. E isso com base não só nos meus estudos na área de psicologia, senão também, sobretudo, pelo conhecimento da teologia e pela prática, vamos chamar de clínica, atendendo pessoas há 20 anos. Dia 15 de agosto, Assunção de Maria, eu faço 20 anos de padre. Então, essas conclusões brotam da teoria e da prática. Tem gente que pode estar na depressão por conta de idolatria. Endeusamentos. Endeusamento da beleza e do corpo. Aí a pessoa engorda, sei lá, jogam ácido na cara dela, pronto, eu quero morrer. Eu endeusava um parente, esse parente morreu, eu quero morrer. O chamado luto mal resolvido, luto patológico, né? A fé ensina o quê? O desapego. Se eu realmente passo a colocar Deus acima de tudo e de todos, se eu realmente creio que Deus é onisciente, Ele sabe tudo, se eu realmente creio que Deus é bom e que não vai fazer maldade com ninguém, se eu creio que a morte é lucro, que o meu parente está lá na eternidade, eu pergunto, e aí? Como assim? Se eu creio que não é a beleza que vai me levar para o céu, e sim a minha santidade, olha aí, cai por terra a idolatria. Então tem idolatria do dinheiro, do poder, do sexo, de tantas coisas. São pessoas que só serão felizes com aquilo ali, com a posse do seu ídolo. Aquilo sem o qual elas não conseguem viver. Então a gente precisa já praticar um espírito desapegado. Isso é possível? Quantas pessoas você tem que já perderam aí vários parentes? Eu já perdi todo grau de parentesco na minha vida. Tem só meu irmão que está aí na missa, vivo. O resto já foi tudo embora. E estou aqui, vivo, lépido e fagueiro, para contar a história. E eu achava, quando eu era jovem, justo também porque não tinha uma boa base de fé, não tinha os conhecimentos que eu procuro passar para o povo de Deus aqui na catequese, eu achava que se morresse
Pai, mãe, irmão, eu queria morrer junto, porque eu não iria suportar a dor. Tá? E, no entanto, estou aqui. Deus tem surpresas, mas só para aqueles que crerem nele. E só para aqueles que procurarem segui-lo. Porque se você se apegar à sua crença, dançou. Ao que você acha, não, a gente se apega à verdade revelada. É isso que conta para nós. E a verdade revelada é fonte de felicidade, sempre. Tá? Então não pense que Deus é injusto porque levou a sua mãe, seu pai, seu avô, sei lá quem. Não. Até porque, e aí vai o consolo, para aqueles que perderam parentes de caminhada de Deus. Qual é o melhor bem, o maior bem que a gente pode desejar a alguém? Não é a salvação? Não é o que a gente busca nessa vida? Ora, se a pessoa chegou lá, pelo amor de Deus, como é que você diz que ama essa pessoa se você não está permitindo no seu coração que ela esteja na glória? Como é que você não está desejando esse bem maior? Quer puxar a criatura para cá? Só porque está lhe fazendo falta, criatura egoísta? Cai na real, acorda. Hã? Faça por onde se juntar a essa pessoa lá. Mas antes de mais nada, a motivação não tem que ser o reencontro com alguém que se foi, senão conhecer Jesus cara a cara. Isso sim. Está ali com a Trindade Santa. Então esse é um aspecto. Lembrando que depressão é uma doença multifacetada. Eu até costumo dizer que a gente quase que pode dizer que depressão é uma coisa bem personalizada. Que haveria tantas depressões quanto seres humanos na face da Terra, porque tem muitas coisas relacionadas à história da pessoa, os traumas dela, etc. Eu não quero ser aqui reducionista, mas eu estou falando de 5 macroaspectos, e eu faço aquela ressalva que existem as depressões bioquímicas, que são uma questão bioquímica e que vai ter cura com remédio. Aqui, eu estou falando de 5 aspectos da depressão existencial. O outro é a soberba. Um amigo meu, psiquiatra, disse, a depressão mais comum, pelo menos no meu consultório, tem sido a depressão da soberba. E eu achei interessante ele usar o termo soberba. O que quer dizer isso? A vida não está saindo do jeito que eu quero. O casamento não é aquilo que eu sonhei, aquilo que eu esperava. Alice, acorda, nega, que o coelho já vai longe. Você está aí, no País das Maravilhas, coloca teu pezinho no chão. Você, meu irmão, se a sua mulher não é aquela deusa que você imaginou, acorda. Como é que a gente reza no Pai Nosso mesmo? Seja feita a vossa vontade ou seja feita a minha vontade? Então, aí a pessoa egoísta, ela olha o outro que é difícil como um estorvo na vida dela. O cristão olha para a pessoa difícil como uma oportunidade de crescimento. Essa pestinha que Deus colocou na sua vida, no casamento, no trabalho, na igreja, sei lá onde, é um espelho que Deus está colocando diante de você. Só que ninguém quer se ver feio no espelho, né? E às vezes a gente usa tanta maquiagem, tanta coisa, que não consegue se enxergar ali no espelho. Estão lá os mecanismos de defesa incrustados. Mas a real é essa, moçada. Toda queixa que você tem, no fundo, reflete o seu egoísmo. As queixas que a gente tem dos outros. Tá, vamos lá. Tem aquela pessoa que é difícil mesmo, que é ruim. E eu não estou fazendo nada de ruim para ela. Aí, vamos lá. Quando eu falo de queixas refletindo o meu egoísmo, é o fato de eu não conseguir enxergar que Deus me elevou. Por isso que eu sou bom. Por isso que eu não faço nada de ruim com o outro e nem pago o mal com o mal. E aí Deus quer que eu dê a mão para essa pobre criatura. Você que tem um casamento difícil, olha para o outro com misericórdia. Ou você acha que você chegou lá em cima porque você é o rei ou a rainha da cocada preta, da cocada branca e da cocada de maracujá? São as melhores que eu conheço. Não!
Você é uma só carne com essa pessoa, esse encontro de vocês foi Deus que quis. Se houve um processo de discernimento verdadeiro, então ajuda essa pessoa difícil. Agora vamos lá também. Se você é essa pessoinha difícil, se você é a pestinha na vida do outro, você tem o seu desafio também. Ninguém pode ser peste para o outro, não. O amor é uma via de mão dupla. Agora vamos lá, a pestinha está cega. Cabe a você fazer o que a Bíblia diz, revestir-se de entranhas de misericórdia. Para de se vitimizar. Vitimismo é outro ponto. Aqui, dos 5 aspectos da depressão. O santo, moçada, é protagonista. Nenhum protagonista é vítima. Ele está no controle, ele está no comando. Ele faz acontecer. Não tem quem faça? Eu vou lá e faço. E não fico, ai, poxa, me deixaram sozinho. Que coisa injusta. Eu faço tudo por todos e me abandonaram agora. Ah! Sai desse buraco. Esse buraco é autoconstruído. Pega as pessoas que venceram na vida, e a gente vai ver muitos que nem católicos são, mas são pessoas que têm um padrão de pensamento positivo, que entendem, do ponto de vista intelectual, isso que eu estou falando aqui. Não precisa nem da teologia. Uai, quantas frases eu não já escutei nos cursos de programação neurolinguística, coaching, que eu fiz? Se a vida lhe deu um limão, faça com ele. Não, almoço de limão, uma caipirinha, vamos melhorar isso, é limonada. Só limonada? Melhora teu cardápio. Criatura infeliz. O copo que está pela metade, está meio cheio ou meio vazio? Depende. Eu posso olhar porque eu não tenho, achar ruim porque ele está meio vazio, e olhar porque eu tenho e achar bom. Olha isso, é inteligência emocional em ação. Tem teologia nenhuma aqui não. Agora a teologia melhora tudo, por quê? Porque eu vou entender que se eu me encontrei com o copo pela metade, Deus permitiu. E aí, ao invés de murmurar, se eu estou focando no que eu não tenho, e vai ter gente que, por temperamento, exemplo, melancólicos, em princípio vão tender a um pessimismo. Aí a pessoa que se conhece, ela fala, opa, isso aqui vem da carne. Deus me convida a reverter essa situação, a não me vitimizar, a não me entristecer, a ser misericordioso, porque vem aqueles pensamentos, poxa, alguém tomou meu vinho, esse pessoal vai se ver comigo, eu sei quem teve aqui. Isso são as vozes do diabo. Cala isso tudo aí, que vai te fazer mal, que está te fazendo mal. Muitas vozes na cabeça, entre aspas, são esses pensamentos intrusivos que levam a essa vitimização, que tiram a sua paz interior. Vem do demônio, ele conhece você, ele conhece a sua história, ele quer lhe derrubar. E aí você vai se permitir se derrubar? Bom, aí é uma escolha. Porque Deus não quer isso. Quem confia no Deus onisciente, eu já fiz essa denúncia e repito, hoje as pessoas procuram muito só o Deus onipotente, aquele que faz o milagre, que me dá a glória e o poder aqui, que me dá a cura. E aí eu crendo nesse Deus onipotente, ele tem que me dar a cura. Se ele não me der, meu mundo caiu e me fez. De repente a doença vai ser melhor para você. É na doença que você vai se reencontrar com Deus. É na doença que você vai aprender a humildade, você que nunca quis depender dos outros e agora está dependendo. Então aproveita essa oportunidade. Mas para isso eu preciso de virtudes. E virtudes é o que mais a nossa fé ensina. Para aqueles que estão estudando, para quem está se aprofundando. Agora a galera superficial, que vem à missa só para bater o ponto, porque tem medo do inferno, porque se acostumou desde pequeno, não vai rolar. E é por isso que a gente vê tanto católico nesses buracos de pânico, ansiedade, depressão e escambau a 4. Mais uma vez, lembrando que eu não estou falando das doenças que têm um problema bioquímico por trás. A própria bipolaridade, é uma deficiência do lítio. Bom, eu não estou falando disso aí. Quarto ponto, carência afetiva. Aquela pessoinha que, meu pai não me dá valor, meu marido não me ama, minha mãe não está nem aí para mim, meus irmãos, eu faço tudo por eles.
Madre Teresa de Calcutá é a solução para você. Somos felizes não porque nos amam, senão porque amamos. Eu pergunto, amar torna a gente feliz? Vamos ao Dr. Marco Aurélio Dias da Silva, cardiologista. Escreveu um livro, Quem Ama Não Adoece. Ele concluiu isso através da experiência clínica dele. Ele começou a ver que muitas pessoas doentes do coração estavam doentes do amor. Olha lá! Um processo que a psicologia chama de somatização. E eu tenho que até cunhar uma palavra nova para descrever, eu vou pensar, me cobrem aí. Como é que a gente vai chamar o processo do problema espiritual que desce para a cabeça? Porque descendo para a cabeça, ele vai descer para o corpo. Questão de tempo. Tá? Porque o espiritual comanda. Se a própria Organização Mundial de Saúde colocou no conceito de saúde a espiritualidade, se começaram a entrar para a medicina protocolos que exortam os médicos a convidarem os seus pacientes a procurarem os seus dirigentes espirituais, então está na hora da gente dar uma atenção especial ao espírito. Então, quem aqui se sentiu mal, me diga, por ficar horas aconselhando um amigo que estava no fundo do poço. A gente perdeu tempo, deixou de ir ao futebol, ao churrasco no clube, sei lá o quê. E, no entanto, mesmo perdendo tempo, entre aspas, eu estou feliz. Explica isso para mim. Você um dia deu R$30 para um mendigo, ficou R$30 mais pobre, mas estava feliz no seu coração. Explica para mim de onde vem essa felicidade? Eu digo, do programa com o qual nós nascemos. Nós fomos feitos para amar. Porque o Salmo diz, minha alma tem sede de Deus. Leia lá, Salmo 41. Deus é amor, definição de Deus na Bíblia. Se minha alma tem sede de Deus e Deus é amor, minha alma tem sede de amor. E por isso Madre Teresa diz, só somos felizes não porque nos amamos, senão porque amamos. Começa a amar, sai dessa carência afetiva, dê afeto. A mãe que a sua mãe não está sendo para você, seja você mãe dela, mesmo sendo filha. Dê o que você reclama que não recebe. Até porque, água mole em pedra dura, tanto bate até que molha tudo. Você vai começar a fazer o que sua mãe não faz com você, uma hora dessa, o simancol vai bater. Uma hora dessa, o senso de justiça tem que cutucar a sua mãe. Agora, sabe-se lá, as dificuldades que ela tem, de repente sua mãe é seca, não é afetiva, porque ela não recebeu afeto. Vai conversar com ela sobre a história afetiva dela, como é que era com o pai, com a mãe, se recebia beijo, abraço, etc. Ninguém dá o que não recebeu. Ela não conheceu isso. Como é que você vai exigir da sua mãe isso? Quando a gente conhece, tudo muda. Olha como o conhecimento liberta. Imagina o conhecimento das coisas espirituais, o quanto que vai libertar. E por mais que você saiba que minha mãe tem condição, sim, ela não dá porque não quer, vamos conquistar pelo perfume da santidade. Não é através da crítica e da exigência que a gente consegue as coisas na vida, não. O pedido vem em primeiro lugar. Quando você tiver queixa de alguém, ao invés de reclamar, isso que eu estou falando agora, é um dos cânones da chamada comunicação não violenta, que é uma escola nova na psicologia fantástica. Por trás de toda crítica, toda queixa, tem uma necessidade não atendida. Ora, se existe uma necessidade não atendida, vamos pedir. Muito mais para o cristão vale isso. Peça. Porque ninguém gosta de um cri-cri do lado, só reclamando, só resmungando, murmurando. Último ponto. Ignorância de si e de Deus. Onde eu vou adquirir esse conhecimento? No manual de instruções do ser humano, chama-se Bíblia. E não só a Bíblia, tá? O evangélico, para ele, tem só a Bíblia. Para nós, tem as biografias dos santos, que são o quê? A Bíblia vivida, a Bíblia posta em prática, na vida de Santa Teresinha, de Santo Inácio, Santa Gema Galgani, de Santa Rita. São Bíblias vivas, são exemplos de como colocar em prática a Bíblia, exemplos de como a Bíblia transforma o meu temperamento, exemplos de como a Bíblia me ajuda a resolver problemas, porque todos tiveram problemas.
Então, pelo amor de Deus, católico, não leia só a Bíblia, não. Vamos sair do quadrado. Cuidado com essa influência evangélica que faz o católico, às vezes, ficar bitolado só com Bíblia. Bíblia é um dos pilares da nossa fé. Nós temos a Sagrada Tradição, sem a qual não existe Bíblia, e temos o magistério que explica a Bíblia para nós. Mas, além disso, como fonte de santificação, nós temos, por exemplo, as obras dos santos doutores da igreja. Porque tem católico, quando a gente fala em doutores da igreja, acha que é médico que está atendendo de graça na paróquia. Nunca ouviu falar de Santo Agostinho, de Santa Teresinha, de Santa Teresa d'Ávila, de Santo Inácio de Loyola, de São Francisco de Sales. Nunca leu uma obra dessas. Eu vou dar uma para vocês. Quer se santificar? Quer aprender a colocar o evangelho em prática? Leia Filoteia, de São Francisco de Sales, um verdadeiro diretor espiritual de bolso. E aí eu pergunto, você católico, além da Bíblia, você que é de caminhada, porque tem gente que é de caminhada que não está fazendo recurso desses tesouros que só a nossa igreja tem, nenhuma outra cristã tem. Os ortodoxos vão ter sim, porque eles têm santos também. E é maravilhoso. Quantas coisas eu não cito aqui para vocês que vêm dos santos. Vou pegar aqui Santo Inácio de Loyola, que resolve já um problema para as pessoas que têm medo, ansiedade. Trabalha como se nada pudesses esperar e espera como se nada pudesses fazer. Isso não está na Bíblia. De certa maneira, a Bíblia me faz concluir isso. Mas essa frase desse jeito não está lá na Bíblia, não. Eu aprendi essa frase com Santo Inácio de Loyola. E essa frase me diz o quê? Se eu quero alguma coisa na vida, eu vou trabalhar. Trabalha como se nada pudesse esperar. Porque tem gente que fica na novena, esperando o milagre cair do céu. E espera como se nada pudesse fazer, quer dizer o quê? Eu fiz toda a minha parte. Não tenho mais o que fazer, agora eu espero em Deus. Se for para o meu bem, vai vir. Se não for, não virá. Se for para o meu bem, pode demorar, mas vai vir. Eu vou esperar. Virtude da paciência. Então, moçada, olha que beleza, olha que espetáculo. Então, as pessoas que não têm conhecimento das coisas sagradas, eu vou falar assim, as coisas sagradas é a Bíblia, biografia dos santos, a doutrina dos santos doutores, ela vai ter muito menos recursos para enfrentar as dificuldades da vida. Olha, quanta gente aí não vive nesse medo porque não confia na providência divina. Eu fiz uma homilia aqui só sobre a confiança de Madre Teresa de Calcutá na providência divina. Elas que são a congregação pobre do pé rachado e que vivem com os mais miseráveis dentre os miseráveis, que têm todo tipo de necessidade, elas que precisam dar de comer a esse povo que não tem nada para comer, confiam na providência. E é impressionante quando a gente tem acesso a esses relatos, quando a gente escuta o testemunho de um irmão de fé. Para isso a gente precisa de tempo, para isso a gente precisa se dedicar. Eu preciso, às vezes, ir para o YouTube, ouvir uma palestra de um padre bom, como Paulo Ricardo, tem vários aí, para ter esse conhecimento, que vai me valer na hora da dificuldade. Então, para nós tem que estar claro como cristal, que Deus é justo, que Deus é bom, porque senão, aí vem as grandes crises. Deus ouve as orações dos outros, a minha não ouve. Então, meus irmãos, vamos, nesta semana, ter diante dos olhos esses aspectos. Eu quero que vocês façam bem esse dever de casa que eu passei hoje. Especialmente, ver se existe na sua vida algum grau de idolatria de alguém ou de alguma coisa. Se você tem aceitado a vida como ela está acontecendo, ou se é soberbo, se é vítima, se tem carências afetivas, e, sobretudo, algo que para nós vai ser um dever de casa constante, que é o crescimento no conhecimento de Deus, que vai acontecer na Bíblia, na biografia dos santos, nas obras dos santos doutores, no próprio catecismo. Quem lê o catecismo da Igreja Católica, não é o livrinho de perguntas e respostas, é o catecismo grande. Vai ter toda a explicação da Sagrada Escritura por quem de direito, por quem estudou. Ali tem os santos, tem os papas,
tem os exegetas, especialistas em Sagrada Escritura. Ali é um porto seguro para nós. E aí, conhecendo Deus, nós vamos amá-lo maximamente. Porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.